Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Aqui estamos na Ria de Faro, num barco, como se parece que se escuta pelos sons e também se calhar pela foto que te mandei. Viemos aqui um grupo de universitários de Montes Claros e pensei que podia, apesar de estar fora, porque vim a Faro atender uns apostolados, passei toda a manhã a confessar e ontem também à tarde a confessar, mas depois aproveitei para vir aqui assim visitá-los e darmos um passeio de barco e pensei que podia fazer, Senhora, a meditação aqui, num barco. Me lembrei do desejo do bem-aventurado Álvaro del Portinho de fazer a oração num barco no Mar da Galileia. Não estamos no Mar da Galileia, sim, mas estamos num barco e pensei quantas vezes esteve Jesus num barco com os seus discípulos e talvez este ambiente, sentir as ondas, o vento, enfim, pudesse ajudar-nos a meditar. É um cenário diferente, mas um cenário que também nos ajuda a rezar e dar assim também pé e pista para fazermos orações em sítios diferentes, agora que chegou um período de férias. Quantas vezes subiu Jesus para o barco dos seus amigos? Às vezes para dar uma volta, às vezes para os acompanhar na faina da pesca, outras para se deslocar para outros lugares do lago, para depois ir a outras povoações. Seja como for, pensava que deve ter sido uma sensação muito especial. Navegar com Jesus. Navegar já é simpático, ainda há bocadinho estive até com uma família, com o Thomas, levou-nos até ali assim à praia onde estava a família do Tiago, e subiram os miúdos todos para o barco, foi uma animação, foi engraçado, e depois no final um bebê, um miúdo pequeno, tem 2 anos, vai para os meus braços, demos uma volta e foi engraçado porque os pais ficaram na margem, né? E no final de tudo o miúdo gostou imenso e nem chorou nada. Eu estava à espera que talvez até começasse a chorar porque os pais ficaram lá longe e nós estivemos a andar e o barco ainda anda depressa, mas não, estava todo contente. E no final a mãe perguntava-lhe: já viste? Andaste no barco com o Padre Pedro? Enfim, não estava à espera que ela dissesse isto, mas como seria estar no barco contigo, Jesus? Essa sensação de proximidade, de estar com uma pessoa importante, não é? Já nos diz qualquer coisa, mas aqui não era uma pessoa importante, eras tu, estar contigo, com o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, que nos escuta, que vem para encher as nossas vidas. Enfim, não há palavras, não vêm palavras à mente para explicar isso. Só a sensação de estar assim próximo de ti e depois de estar isolado dos outros. É na barca, se calhar na barca de Pedro, mas com Jesus. Que maravilha navegar contigo. Que maravilha, pensava e imaginava os discípulos, a alegria deles, simplesmente porque estavas tu, Senhor, ali com eles. Sim, que alegria sentir a brisa, sentir o cheiro, contemplar o horizonte, talvez em silêncio, mas partilhando tudo aquilo, todas essas mesmas sensações com Jesus. Pensando nos discípulos e procurando imaginar essas viagens, imaginei-os alegres,
imaginei-os a conversarem animadamente. Aliás, como nós aqui, ainda há pouco conversávamos disto e daquele outro, e é tão engraçado e comentar, pois, esta história que acabámos de contar no meio de um banho que tomámos, saltámos para a água e a água estava fantástica e que alegria e gargalhadas e a alegria quando se está assim com amigos, quando se está com um ambiente são ainda mais, porque é contagiosa. A alegria dos discípulos devia ser impressionante, devia ser muito presente, extraordinariamente presente, e eu diria contagiosa, algo de especial até. Imagina os discípulos divertidos, alguns assim, algum mais tímido, mas algum que outro devia ser muito engraçado, a dizer piadas, a contar coisas, a picarem-se uns aos outros, como acontece com os bons amigos, a conversarem animadamente das suas coisas. Ainda agora se comentava que como esse pequenino adora, não? O tio comentava assim todo cheio de orgulho, como ele gosta imenso de tudo que é velocidades, e que chama a tudo mota, seja um carro, seja o que for, tudo que anda depressa chama-lhe mota. Então, claro, o barco devia ser uma mota que anda sobre a água, e estava todo contente, todo orgulhoso, pois algo disto existiria com os discípulos, certamente. Existiriam coisas destas em que eles falariam das fainas, da pesca e disto e do outro e das suas batalhas. Só que com o Senhor ali, contigo, Senhor, ao seu lado, deveriam ter uma especial graça. Deveriam ter um acento especial, uma alegria. Todos estariam com mais predisposição para um sorriso, para uma gargalhada, ou para contar com mais graça e estariam mais inspirados, porque a presença do Senhor os levaria a isso, os deixaria com paz, com alegria, com boa disposição. E eu imagino-te a ti, Senhor, a olhar para eles e a vê-los felizes e num olhar de carinho, um olhar de felicidade, precisamente porque os vês felizes, e era já um pouco de céu, porque tu tinhas feito descer o céu até aquele barco, e levaria, imagino-te a dar graças ao Pai por tudo aquilo, pela encarnação, por estar ali com aqueles amigos, com aqueles discípulos, que tu mais tarde dirias: chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. À minha mente vieram também outros cenários dentro deste cenário náutico. Um cenário da tempestade e aí bastante assustadora, ou o cenário da pesca abundante, milagrosa, quando eles estavam cansados, desanimados, tinham estado a pescar toda a noite e depois com Jesus vão pescar abundantemente. Ou a pregação, aqui junto, estamos mesmo ao lado da praia, e vê-se como se calhar depois seria mais fácil conseguir ter um grande auditório ali na margem e Jesus subido da barca a falar para eles, para todos aqueles. Enfim, está claro que este cenário, este barco, nos permitirá fazer a nossa meditação e teremos pano para mangas. Mas comecemos pelas primeiras duas situações que já descrevi no princípio da meditação, ou essas sensações que descrevi, e se ainda tivermos tempo, então voltamos depois a estas. Dizia ao início que seria uma sensação especial aquela de viajar no mesmo barco de Jesus. Podemos agora imaginar Jesus aqui connosco. Não é difícil, e muitas vezes talvez nos tenham feito noutras meditações, a transposição deste quadro que agora vemos para a viagem da nossa vida. Que diferente é quando deixamos Jesus entrar. Que diferente é quando as nossas coisas, as coisas que fazemos, as coisas da nossa vida
são feitas as mesmas coisas, mas contigo, Senhor. Contigo, na nossa... ali, contigo, como há bocadinho imaginávamos, Jesus, eles a contarem coisas, mas com Jesus ali ao lado, saberem que Jesus estava a ouvir. Como posso, Senhor, pergunto-te agora, como posso deixar-te entrar nesta minha vida, nesta minha barca, no meu barco? Para uma pessoa com fé, talvez seja despertar, ou seja, já esta meditação, ou outras meditações, ou fazer um bocadinho de oração, pode ajudar-nos, ou seja, cair na conta, simplesmente pôr-nos na presença do Senhor e cair na conta de que temos Jesus na margem, a olhar para nós e espera apenas que lhe digamos: anda, Senhor, entra na minha barca, que lhe façamos sinal, ou que simplesmente o deixemos entrar. E por isso, Senhor, fazemos-te isso agora. Pedimos-te, dizemos que queremos reparar mais em Ti, um bocadinho mais, que te queremos deixar entrar, que, enfim, queremos, se calhar, para isso, parar a meio do dia, meditar um pouco, rezar, as pequenas práticas de oração, se calhar que já fazemos, e fazer o propósito de não as deixarmos agora durante o verão, para que possas viver estas férias connosco, ou viver este tempo diferente de verão contigo. Ou quando também pensava que outra forma de deixar o Senhor entrar na nossa vida é quando somos melhores, quando deixamos que nós entrar, ou seja, quando abrimos a porta da generosidade, servindo alguém que precisa de nós, ou quando fazemos um esforço para perdoar alguma coisa que nos magoou ou que nos ficou atravessada, ou interessando-nos por alguém, quando se calhar fazemos um stop nesta nossa tentativa de descansar, ou de ir para as nossas coisas, para aquilo que nos interessa, e abrimos, olhamos para o lado e interessamos mais pelos outros, às vezes simplesmente escutando com atenção, pondo atenção naquilo que as pessoas estão a dizer, ou olhá-los com um olhar diferente, como que interrogando-me: o que é que esta pessoa precisa? É feliz? Precisa de mim? Está a passar bem? Às vezes simplesmente esse tipo de posição, de forma de estar na vida, é uma maneira de dizer a Jesus para entrar na nossa vida, na nossa barca, e deixar que o nosso Senhor comece a estar ali presente, porque graças a essa caridade, esse amor, esse abrir-se aos outros, o nosso Senhor entra e começa a sugerir para fazermos outras coisas. Bem sabemos que o nosso Senhor nos disse que essa era uma das razões pelas quais, para termos um bilhete de entrada para o céu, não é? Vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e deste-me de beber, tive sede e deste-me de beber, estava preso e foste-me visitar. São essas bem-aventuranças, essa atenção pelos outros, é o bilhete para o céu. E o céu aqui na terra muitas vezes é isso, é deixar que o Nosso Senhor entre, e depois acontecem coisas espetaculares. Pensava também há bocadinho e fiz uma proposta, alguns dos que estão aqui sim, não são crentes, e quando preparava um bocadinho a meditação, imaginava, não sei se está a ouvir alguma coisa nesta gravação, porque está um bocadinho de vento, eu estou a tentar proteger-me do vento, e fiz um teste ao princípio, parecia que se estava a ouvir bem, mas pronto, mas houve várias coisas que não foram, pronto, era uma proposta, e algumas das pessoas que poderiam estar aqui presentes não têm propriamente fé, e por isso, mas tinha pensado assim, por acaso de estarem animadas ou por aí, por isso pensava como, para quem não tem fé, como é que eu poderia, ou seja, como é que poderia fazer oração com isso, ou tudo o que acabei de dizer, como é que eu deixo Deus entrar na minha vida se não tenho fé, e o que é isso de Deus?
Enfim, até me veio à cabeça um livro que estou a ler, uma autobiografia de uma poetisa americana que era alcoólica e que começou precisamente conseguiu vencer esse vício, esse drama, com a oração. Mas ela era ateia e nunca tinha ouvido falar de Deus desde pequenina, e era ateia empedernida. Quando lhe dizem que reze, e insistem, várias pessoas que lhe insistem para rezar como uma solução para os seus problemas, ela, à terceira ou quarta vez, tem um desabafo em que diz: reza. Todos me dizem isto, todos me dizem para rezar. Isso o que é? É como se pusessem uma pessoa diante de um manequim e lhe dissessem: enamora-te. Como é que eu posso fazer isto? Eu percebo, é um drama. E até estou entusiasmado em saber como é que ela deu a volta a este problema. Ainda não li. Mas talvez pensava e rezava, ontem rezava, preparando um pouco esta meditação, pensava que uma forma poderia ser aquela de se dar mais aos outros, que disse há pouco. Mas também o esforço de penetrar dentro do nosso coração, na sua profundidade, na experiência do silêncio, da busca de sentido, da busca de uma voz subtil. Acaba de passar um barco ruidoso aqui ao lado, não sei se escuta um bocadinho. Ontem imaginávamos no barco, sozinho, no meio daqui da ria, sem mais ninguém. E, enfim, portanto não é propriamente isto, e às vezes mas até a contrariedade ou não estar a bater tudo certo pode nos ajudar a ver, às vezes é mesmo isto, ou seja, a nossa vida, nós até podemos querer ter silêncio e não o temos, porque pronto, estas manobras do barco não param e fazem um ruidozinho, mas é isso, mas eu consigo abstrair-me, consigo procurar esse silêncio, ou posso tentar fazer esse esforço por procurar esse silêncio que não é só estalar os dedos, mas sem nos esforçar, e vale a pena porque quando o fazemos, nós encontramos essa voz subtil que está aí no fundo do nosso coração e que nos fala e que dá sentido, e de repente vamos ver Deus na nossa barca, Deus na nossa vida. Enfim, seja como for, se realmente deixarmos Jesus entrar na nossa barca, nesta imensa viagem que é a nossa vida, o segundo quadro que descrevi vai dar-se também. A nossa vida terá uma graça especial. Estaremos predispostos, como os discípulos estavam, a sorrir, a dizer piadas, são as mesmas circunstâncias, é a mesma vida, só que há aqui qualquer coisa, há uma presença que nos leva a estar diferente. Há dias participei numa celebração dos 20 anos de casado de uma família, um casal que já tem muitos filhos, uma família numerosa, e graças a Deus passaram esses 20 anos e foi um serão assim muito agradável, muito simpático. E o senhor padre que celebrou a missa, por acaso eu não fui eu, foi convidado outro sacerdote, eu também por acaso não podia, quando me convidaram já tinha 2 missas, mas fui lá ter no final, ainda estive no final da missa, ainda recebi a bênção final, foi muito bonito, e o sacerdote parece que contou na homilia, depois explicaram no serão, que tinha falado da circunstância que se dá, ou da palavra engraçado e da palavra desgraçado, que tem a ver precisamente com a graça de Deus. As pessoas engraçadas são as pessoas que têm graça, normalmente. Sim, ou pelo menos na sua raiz seriam aquelas pessoas que estavam cheias de graça. E uma pessoa que esteja cheia de graça, normalmente terá mais facilidade para rir, para sorrir, para dizer piadas, para comunicar essa graça aos outros. E também a pessoa que não tem a graça de Deus, que está longe de Deus, normalmente anda triste, ou terá tendência para estar triste, ou mesmo as suas piadas serão serão gargalhadas, mas não terão tanta graça assim. É um desgraçado.
Assim o diz o próprio povo, ou seja, a própria linguagem. E por isso te imaginamos, Senhor, na nossa vida e o efeito que possas produzir. Mas também há tempestades, momentos em que o mar se encrespa. E há bocadinho na leitura, depois da leitura, aliás, fui até marcar aqui o Evangelho, disse no barco não molho o Evangelho, e abri o capítulo de São Mateus, o capítulo 8º, em que Jesus, subindo para uma barca, diz que seguiram-no os seus discípulos, subiram também. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade. Por isso, o facto de Jesus subir para a nossa barca não quer dizer que não haja tempestades, que tudo corra bem. E às vezes parece que nós cristãos nos esquecemos disso e ficamos até baralhados. Como é que é possível, não é, Senhor? Se eu rezei, se eu fiz isto, se eu fiz aquilo outro, como é que isto pode estar a acontecer? Não, subiram, seguiram os discípulos e eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca, alagavam a sua barca, ou seja, a nossa vida enche-se de água e parece que vai afundar-se. Mas mais dramático ainda, diz São Mateus, que Jesus dormia. Ele, entretanto, dormia. O que fazem os discípulos perante todo aquele cenário? Aproximaram-se dele e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus, porém, disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ordenou imperiosamente aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles admiraram-se, dizendo: quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Se deixamos Jesus entrar na nossa barca, também nós nos iremos admirar. Mas no final ficaremos admirados. Como é que é possível, Senhor, que tomes conta tão bem de nós? E passamos aquele temporal e aquele outro e coisas tão assustadoras. Mas vamos sentir as ondas, a nossa barca vai se inundar, Jesus parece estar a dormir. Depois vai ser muito, olhamos para trás e parece que passou rápido e que já está tudo bem, mas no momento é difícil, é complexo. Talvez ainda agora nos estejamos a lembrar de algum momento assim. Dizia que também havia outros cenários possíveis, além da tempestade. E também marquei aqui sim outra passagem, no capítulo 14. Tenho que ver se consigo chegar lá. Isto nos barcos também tem a sua dificuldade, eles abanam, há águas e outras coisas. Que é quando Jesus caminha sobre as águas. E é o momento em que Jesus não está na barca. É curioso, porque diz Mateus que Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele à outra margem do lago. Parece que quer que nós sintamos, ou não sei, que andemos sem ter a certeza de que Ele está ali connosco. Porém, o Senhor não os deixa e sobe ao monte e está a olhar para eles, ou seja, não os perde de vista e vai ter com eles à meia da noite, precisamente quando estão cansados, porque o vento é contrário, por mais que remem, não conseguem avançar, as ondas estão também crespadas, ou o mar está encrespado, e Jesus vai ter com eles, andando sobre o mar, porque eles precisam disso. E os discípulos assustam-se quando ele aparece. E às vezes acontece-nos também coisas destas. A vida já está difícil, Nosso Senhor parece que se quer tornar presente de alguma maneira e nós assustamos-nos com as coisas mais sobrenaturais ou com alguma coisa que também não estamos à espera. É diferente do habitual ou alguma coisa assim
e assustamos-nos, temos medo. Medo às vezes de algumas propostas do Senhor, medo de insinuações, a vida já parece demasiado complexa, tenho que estudar para isto, tenho que fazer aquilo outro, o estágio já está assim e agora Nosso Senhor ainda me pede, sei lá, que vá para uma catequese ou que tente dar-lhe algum tempo mais da minha vida, ou que me ocupe um bocadinho mais dos meus pais ou do meu avô, isto é tudo muito complexo. Ou simplesmente temos medo de que Nosso Senhor de alguma presença do Senhor em nós, não sei, não consigo imaginar assim outras ligações deste Evangelho como parábola da tua vida, mas se calhar tu consegues. O certo é que Nosso Senhor lhes diz, quando eles gritam com medo, e às vezes nós na nossa oração gritamos também com medo, porque de coisas que não estamos a compreender, passagens às vezes de dor na nossa vida que não entendemos, a morte de alguém, o despedimento de algum familiar, ou um exame que não nos correu bem, um plano que foi por água abaixo, e Nosso Senhor diz-nos, como disse aos discípulos, tende confiança, sou eu, não temais. E aqui Pedro desconcerta-nos completamente. Pedro tem coisas extraordinárias. A audácia dele é desconcertante. Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Não sei, se calhar às vezes pode-nos acontecer isso com algum amigo, com algum colega, com alguma pessoa também dessas que vai estas meditações e que de repente, sei lá, sente uma vocação e nos desconcerta com coisas destas, de ir para o seminário, ou de se entregar totalmente a Deus, e as coisas já são complicadas e nós andamos aqui atarefados com o exame e com isto e com o outro e correu tudo mal, e será que consigo aquela média, ou será que consigo aquele mestrado, e há um que me diz coisas absolutamente desconcertantes. Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás sobre as águas. E Nosso Senhor deve ter sorrido, contente, feliz, entusiasmado até com esta loucura de Pedro, e diz-lhe, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas para ir ter com Jesus. Será que não podemos nós também fazer assim alguma coisa destas mais loucas? Ou será que Nosso Senhor nos diz também a nós alguma coisa louca neste verão? Vem, sem ter medo depois de sentir o vento e de começarmos a afundar e todas essas coisas, porque Nosso Senhor, já sabemos que o Pedro depois sente as ondas e outra coisa e grita, Senhor, salva-me. De facto começa-se a afundar, porque não acredita ao princípio, começa a andar sobre as águas, o que é impressionante, mas depois tem um momento de fraqueza. E gosto muito do que diz São Mateus. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Imediatamente Jesus não o deixa ir-se abaixo, segurou-o e depois diz-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste. Nosso Senhor está contente com Pedro, mas claro, ficaria mais contente ainda se Pedro tivesse fé, se tivesse fé até ao fim, porque duvidaste. Podemos aprender desta experiência positiva dele e também negativa dele. Jesus nunca nos deixa, Jesus entusiasma-se com a nossa audácia, com a nossa loucura, que é loucura continuada. Houve ali qualquer coisa que Jesus fez, que despertou em Pedro essa vontade de querer fazer coisas fora do normal, sobrenaturais, extraordinárias. Se Jesus entrar verdadeiramente na nossa barca, faremos essas coisas. Fê-lo com Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fez uma coisa absolutamente louca, ser a mãe do Verbo Divino para sempre, e nunca mais o deixou, ou seja, Nossa Senhora não se afundou. Eis aí a tua mãe, disse-nos Jesus antes de nos deixar, antes de morrer, para que nós nos apanhamos nela. Já sabe que vamos nos afundar-nos algumas vezes, Ele nunca nos vai deixar, mas também que sintamos esse olhar materno
posto em nós, também sorridente, animando-nos. E como dizia há bocadinho vi uma mãe, aquela mãe que ficou na margem sem nenhum problema que o bebê fosse, que o bebê que ficava nas minhas mãos e não me conhecia de lado nenhum. A mãe deixou e ele foi todo feliz. Imagino Nossa Senhora na margem toda, e ela, imagino que não terá perdido um único instante de vista, mas feliz, como Nossa Senhora estará se nós nos metermos na barca de Jesus e começarmos a viajar assim a velocidades espetaculares, a fazermos coisas magníficas e a sorrir, viver a vida com um sorriso estampado no rosto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.